As nossas tradições. Na Rádio Clube, ao sábado das 10 às 11 e ao domingo das 11 ao meio-dia. A região é Passos de Ferreira, é o Val de Sousa, é você, somos nós. As nossas tradições. Patrocínio. Apaixone-se pelo mundo saboroso e refrescante do chá. O autêntico sabor e cremosidade de um chocolate quente. Experiências únicas que fidelizam os seus clientes. Iberian Cafés. Levamos até si o melhor café do mundo. Representamos a marca Tupinamba. Além de café para hotelaria, comercializamos também café em cápsulas para uso doméstico. Assistência técnica 24 horas por dia e entrega dos nossos produtos ao domicílio. Iberian Cafés. Rua de Rebolo 202, Meixo Mil, Passos de Ferreira. Vamos ao encontro dos seus gostos. Passo Print. A melhor maneira de prever o seu futuro é criá-lo connosco. Temos vários serviços para si, desde tipografia, offset, serigrafia, estamparia, embalagem, sacos de papel, caixas e publicidade. Passo Print. Visite-nos. Estamos em Penamaior, Passos de Ferreira e em passoprint.pt. Passo Print. A sua marca gráfica. Olá para todos, muito bom dia. Estamos de regresso às nossas tradições, como acontece sempre ao fim de semana. Já sabe que a região é Passos de Ferreira, é o Val de Sousa, é você, somos nós. E hoje vamos estar à conversa com o escultor José Carlos, mas antes disso fica aqui umas pequenas frases. Natural de Passos de Ferreira, José Carlos é o espírito que se alimenta da busca das formas e dos sentidos com que o espírito se manifesta. É no amanhecer da sua própria casa e nas lides dos pedreiros que José Carlos descobre o encanto da pedra e a intimidade que a pedra pode ter com a madeira. José Carlos tem 40 anos de carreira e mais de 100 exposições nacionais e internacionais. Vamos lá ver se é assim ou não é. De qualquer das formas, vamos cumprimentar. Bom dia, José Carlos. Olá, bom dia, tudo bem? É um gosto recebê-lo e obrigado por ter aceito o nosso convite. É toda minha. Então é sempre agradável vir a esta casa que já conheço muito bem. Muito bem, e vamos conhecer um bocadinho também deste caso da figura do José Carlos e gostaríamos então de saber como foi e quando tudo começou. Sei que foi de ter idade. Isto tudo começa com sonhos de criança. Eu acho que no meu tempo e no tempo das pessoas da minha idade, as coisas realmente começavam-se a fervilhar muito cedo. Tempo no pensamento das crianças, logo o que vou fazer, isto e aquilo. Lembro-me perfeitamente, com 12 anos eu imaginava ser entalhador, queria ser entalhador, que é para chegar à escultura, e depois aí é um caminho que se percorreu até hoje. Digamos que começou precisamente aos 12, 13 anos, foi isso? O primeiro emprego comecei, primeiro e único, a trabalhar por conta de outros. Comecei com 13 anos. Trabalhei entre os 13 e os 15 anos a aprender o entalhador. Mas digamos que pouco tempo depois, então, aventura-se no reino da escultura, é isso? A história é muito gira, é assim. Eu sou um dos mais novos entalhadores do país e eu costumo dizer que a arte de entalhador, da talha, vai morrendo um pouco com as pessoas da minha idade. Infelizmente, que eu acho que isto é uma arte que tende a desaparecer, que eu acho isso uma pena uma coisa muito má no meu pensamento. Eu acho que o entalhador devia ser um pouco mais respeitado e tentar recuperar a arte da talha. E a escultura vem porque não tinha trabalho da talha, não é? Porque com a entrada do mobiliário contemporâneo, móveis com linhas direitas, eu tinha duas soluções. Ou arranjava um emprego, como a maioria dos entalhadores arranjaram, que foi para motoristas, foi para marceneiros, foi um pouco de tudo, e eu, por teimosia minha, comecei a fazer esculturas. E também por gosto, com certeza, não é? E por gosto. A ideia de ir para entalhadores era um pouco a escultura. Foram surgindo também algumas peças e as lojas de artesanato incentivar a produção, foi isso? Isto, o início da escultura não foi fácil, não é? Porque lembro-me perfeitamente após o serviço militar, que era obrigatório naquele tempo, na minha situação, que fui obrigado a cumprir o serviço militar, e perdi o trabalho que tinha. Eu já trabalhava por conta própria, portanto, perdi o trabalho que tinha com os clientes que já tinha conseguido.
Quando vim do serviço militar, vi-me na situação que não tinha trabalho nenhum por encomenda, então tive que improvisar. Daí comecei a fazer umas estatuetazinhas, umas brincadeiras de escultura e a vender para as lojas de artesanato em Guimarães, em Braga, Porto, e comecei um pouco assim. E que tipo de peças é que construí nessa altura? Bem, isso era tudo um pouco que eu imaginava que era vendável. Lembro-me perfeitamente de fazer muitos Dom Afonso Henriques. A loja de artesanato de frente ao castelo vendeu em tempos, que por sinal o dono da loja era um colega seu, também era da Rádio Santiago. Portanto, ele trabalhava na Rádio Santiago em horas extras por uma questão de paixão. Eu lembro-me perfeitamente do senhor. Então ele comprava-me Dom Afonso Henriques para vender lá na loja aos turistas e coisas desse género. Sei que fiz muitos Dom Afonso Henriques. Mas não era só Dom Afonso Henriques, o tipo de estatueta que fazia? Fazia tudo um pouco. Fazia muitas imagens para igrejas, fazia restauros para igrejas. Digamos que eles procuravam para fazer as coisas que não era fácil de encontrar quem as fizesse. Portanto, tudo que envolvesse a escultura apreciam. Trabalhava muito para Lisboa, para restauradores da área de Lisboa, Alentejo, trabalhei por todo lado. Isto após o serviço militar. E foi aí que começo mais ligado à escultura e deixei um pouco a talho. Em relação ao serviço militar, cumpriu durante 2 anos, foi isso? 16 meses. 16 meses. Portanto, durante esse tempo de tropa, não surgiu, se calhar, no seu pensamento, outro tipo de trabalho senão este? Não, eu não queria outra coisa a não ser escultura. Eu sonhava com isso e a minha paixão era mesmo essa. O que é facto é que o horizonte abriu-se, o José Carlos começou a voar por todo o país e pelo mundo, não é? Isto é assim, o voar é uma coisa natural, a gente tem que aproveitar o vento e como todos os pássaros devem o fazer, quando abrem as asas a gente tem que aproveitar um pouco a brisa e que nos leva para aqui ou para ali. E eu fui um pouco isso. Eu acho que o segredo deste caminho acho que é trabalho, 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 trabalho. Muito bem, dentro do seu ramo de atividade, de escultura, esculpe muita coisa, naturalmente. Pode-nos explicar um bocadinho em pormenor qual é a sua arte? Atualmente sou muito procurado para situações que pouca gente no país faz, que é muito rostos de pessoas, estatuária, onde se consegue transmitir a alma da pessoa que vai ser homenageada, onde se consegue ver o rosto, o sorriso. Eu costumo dizer que é a alma, e normalmente os familiares e pessoas que me procuram para fazer os bustos, é isso que eles procuram, é encontrar naquela escultura se calhar a pessoa que lhe faltou, e isso é um trabalho muito difícil. Sim. E tem sido um grande desafio para mim. A nível pessoal, portanto, o José Carlos tem filhos? Sim, tenho 2 filhos maravilhosos. Seguiram a arte. Seguiram a arte também? Seguiram também a arte. A minha filha está com 30 e poucos anos e está com conservação e restauro de património. Portanto, ela tem um mestrado em conservação e restauro de património ligado a todas as áreas, mas o mestrado é azulejo. E o meu rapaz, um pouco mais novo, é em designer de produto. Digamos, está tudo muito um pouco ligado também, e ligado também ao seu trabalho. Já tenho uma empresa própria de mobiliário contemporâneo, e acho que vai ser um rapaz que vai dar que falar aqui no Conselho. E neste caso, a sua cara metade da sua esposa também o acompanha, também o incentiva para estas coisas? Eu acho que ela deve ser o que nos protegem os três. Eu acho que 3 artistas não é fácil, e então ela deve estar ali no meio de 3, com ideias sempre ali a fervilhar. Não é fácil. Eu acho que ela é a cama da casa, é o pouso que nós os 3 onde se sentem mesmo bem, não é? Descansamos. Sem dúvida. E nestes trabalhos, portanto, sei que você se dedicou muito, portanto, é uma pessoa com fé, não é? Já percebe porque é que eu estou a perguntar isto? Sim, eu tenho fé, não talvez no que seja a pensar. Eu acredito na vida. Eu acredito em muitas coisas. Eu sei que essa fé provavelmente deve ser um pouco ligada à arte religiosa. Eu acredito em muitas coisas, e eu acho que a mesma própria a religião, ou seja o que for, é um caminho bom
para se viver e caminhar na vida. Daí eu não posso alongar muito. Sei que a arte religiosa é das coisas mais belas que o património nacional tem. Eu costumo dizer que se retirar o nosso património religioso, o nosso país fica reduzido a pouco. E se pararmos para pensar, fica mesmo reduzido a pouco. Pelas palavras que o José Carlos está a dizer, o que significa é que realmente este tipo de património, neste caso a arte sacra, diz muita coisa. Portanto, é assim, o que quer não, se nós separarmos para pensar a nossa harmonia que nós vivemos no nosso país e na Europa e nesses países que estão ligados à religião católica, sem dúvida é um grande papel da religião católica. E eu não deixo de dizer que tem coisas boas, tem coisas más. Eu também reconheço esses problemas da religião católica, mas faz parte da vida de nós europeus. E eu acho que é um caminho muito bom. A religião católica é muito importante na vida das pessoas e nas pessoas que convivem e que vivem um pouco ligadas a essa cultura. Daí eu faço parte delas, quer dizer, é muito giro eu ter imagens. Faz-me algumas vezes um pouco cócegas, digamos, na barriga quando vejo pessoas frente a imagens que eu faço ali com uma adoração, e eu sou sincero, fico comovido com isso e respeito imenso isso. há tempos atrás, pode-me especificar o ano com fez a escultura neste caso do João Paulo II, não foi? Foi se calhar um momento-chave, um dos momentos-chave da sua carreira, não é? Digamos assim. Sim. Nós na vida e nas nossas carreiras a gente tem sempre momentos difíceis e bons e maus, isso é normal. Eu não deixo de dizer que essa imagem, eu acho que foi surgiu? Acho que foi um grito, porque eu sou autodidata. Quer não, no nosso país não é fácil ser-se autodidata, porque temos uma certa dificuldade em entrar no mercado do trabalho. A minha paixão da escultura não é só arte sacra, não é por aí. Tenho muitas obras fora disso, mas eu não deixo de dizer que um dos maiores problemas dos autodidatas é não ter desafios, não tem desafios. As pessoas têm uma certa dificuldade em câmaras e juntas, arquitetos, isto e aquilo, têm grandes dificuldades em desafiar os artesãos e os autodidatas da arte. E esse João Paulo II talvez fosse um grito que eu queria dar, que eu era capaz, eu sou capaz, eu faço, eu sei transformar, dei-me uma oportunidade. E eu acho que isso foi uma maneira de mostrar que eu era capaz de transformar coisas fora do comum, mas sempre com um objetivo de a vender, porque eu vivo disto e não posso estar a brincar. Portanto, eu tinha que garantir a minha sustentabilidade, porque no fundo eu preciso daquilo para viver. Então eu sabia que uma daquelas esculturas grandes, eu sabia que ia acabar por a vender. Eu fiz por minha conta, o risco foi todo meu. Mas era um pouco também mostrar à sociedade e mostrar às pessoas que eu era capaz de fazer e transformar. Não vamos falar aqui em valores, nem para lá caminha, mas de qualquer das formas foi digamos, uma estátua bem vendida, digamos assim. Não é? É assim, aquela escultura, eu quando a fiz, por uma questão de pensamento e de lógica de valores que eu levava a outras peças, eu pensei num número, e quando eu me apercebi tive que triplicar aquilo, porque realmente as pessoas que ainda vinham ver falavam em valores completamente diferentes do que eu tinha na minha realidade, no meu pensamento. E foi vendida por um valor muito razoável e mostrou-me a mim que era capaz de poder recuperar a parte financeira, que andava sempre muito certinho, direitinho, porque por norma minha, por uma questão pessoal, de vindo de uma família bastante humilde, e eu contento-me com pouco. Também, por muito que se goste de fazer um certo trabalho, tem que ser pago, não é? Isto eu acho que é mesmo assim, não é? Nós temos todos que sobreviver, isso é uma verdade. E sei também que depois, mais tarde, recebeu uma carta do Papa Francisco a agradecer a última estatueta da escultura do Papa João Paulo II, com que fez com que também fizesse o retrato precisamente do Papa Francisco. É assim, eu tenho coisas algumas vezes um pouco estranhas. Eu sou muito distraído por natureza. E eu recebi essa carta, lembro-me perfeitamente do dia. Eu li a carta e não entendi nada daquilo, para ser sincero. Eu não dei grande valor à carta.
eu guardei a carta e pronto, fiquei assim na dúvida porque apareceu-me esta carta, isto, aquilo. Eu sabia que essa carta vinha um pouco relacionada com um grupo de jovens de Paredes que visitaram o Vaticano e iam ser recebidos do Papa, e eles, como conheciam aquela escultura, fotografaram-no e quiseram levar uma fotografia dessa escultura, e o Papa adorou aquilo e fez questão de descobrir quem era o José Carlos e escreveu uma carta. Eu só me apercebi do valor daquela carta quando eu mostrei a um amigo meu, padre, que ria-se, dizer assim: José Carlos, tu tens uma carta destas vinda do Vaticano e não valorizas isso. E eu disse: para mim é uma coisa dita normal. Eu achei aquilo muito estranho quando ele valorizou tanto aquilo. Depois foi quando ele teve-me a explicar os parâmetros normais dessa situação, e eu acabei por pensar, bem, afinal de contas foi realmente com alegria comecei a dar valor à carta, e que a tenho e guardo aquilo com muito gosto, e fiquei com tanta paixão por isso que transformei também uma pedra de 4 metros também no Papa Francisco. E foi transportada também para o Vaticano? Como é que funcionou? Não, a escultura do Papa Francisco ainda está no ateliê. Eu não a tenho à venda, tenho a escultura lá. Eu sei que o Papa Francisco é um homem ao qual eu admiro imenso, porque eu também tenho essa ideia, o culto à imagem em vida, o homem em si estar já com estátuas e por tudo e por quanto é lado. Eu, no lugar dele, também dizia que não gostava que me fizesse isso, e eu compreendo, e eu sei que ele não gosta que coloquem esculturas já com ele, com o rosto dele. Inclusive na terra natal dele foi inaugurada uma escultura e ele pediu-a para retirar, pelo menos enquanto vivo. Portanto, eu optei por ter a imagem no ateliê e não a tenho à venda. O que é facto é que construiu e naturalmente tem. Sim, ali. Tenho à frente do ateliê. Muito bem, muito bem. Criação de peças contemporâneas, neste caso, o Papa Francisco, João Paulo II. Portanto, também faz trabalhos para rotundas e ambientes, memoriais, essas coisas todas também, não? Eu tenho feito de tudo um pouco. Só para terem uma ideia, eu nunca na minha vida me passou até hoje o que se está a passar agora. Eu tenho trabalho atrasado 2-3 anos. Os clientes esperam, aguardam que eu tenha o tempo disponível para fazer a peça. Exato. Não é que eu gosto disso, porque trabalho um pouco sob pressão e eu preferia estar um pouco mais livre e poder criar coisas mais livre. E isto acabou por me tornar uma situação, porque eu tenho freguesias, tenho juntas de freguesia, tenho câmaras à espera que eu apresente projetos para espaços. Inclusive aqui, o Conselho de Paços de Ferreira. Há aqui espaços que têm os seus trabalhos, não é? O próprio executivo da Câmara de Paços de Ferreira faz-me pequenos desafios e eu não lhe tenho dado resposta. O que é facto é que tem várias esculturas expostas aqui em vários sítios, não é? Sim, tenho para aí bastante trabalho espalhado. Muito bem, Zé Carlos, só vamos fazer aqui um breve intervalo, voltamos já para a segunda parte desta emissão das nossas tradições, à conversa com o escultor José Carlos. Até já. Até já. E já cá estamos para a segunda parte das nossas tradições, emissão para este fim de semana. Já sabe que estamos cá ao sábado, entre as 10 e as 11, e ao domingo, entre as 11 e o meio-dia. Estamos com o escultor José Carlos, aqui de Paços da Freira. Mais uma vez, muito bom dia, obrigado por estar connosco. Segunda parte, por falar em escultura, naturalmente que o José Carlos segue esta linha. Como é que estamos em termos de pessoas a trabalhar neste ramo, digamos assim? É assim, depende. Os jovens artistas, graças a Deus, existe sempre, e os jovens atuais têm uma criatividade imensa. Hoje em dia há ferramentas que facilmente transformam, idealizam. Eu tenho o caso do meu filho, que tem cerca de 100, 200 peças idealizadas. O problema algumas vezes é transformar, e aí eu não deixo de dizer que a juventude atual acho que tem um certo problema de poder transformar as próprias ideias, porque por uma questão de idade, por uma questão de estudo, a maneira como as escolas os ensinam, não existe muita prática. Portanto, eles acabam por não obterem ferramentas e saber transformar.
E eu acho que uma das coisas que cada dia que passa os artistas vão começar a idealizar e ter que mandar alguém executar as obras, que é uma pena, porque eu acho que o artista normalmente gosta de idealizar e gosta de transformar, gosta de ver, mexer, o sentir a matéria, aquele gosto de a gente estar a dar o corte e fazer com que o sorriso ou o movimento, isto, aquilo. Eu acho que a juventude vai passar por essa dificuldade porque não vai encontrar por vezes artesãos que os ensino, que é a sorte que eu tive, poder trabalhar com os pedreiros, entender a maneira como trabalhar com as ferramentas. O que quero dizer com isto é que tem uma formação prática para os jovens, sim. para estarem mais, se calhar, cientes e também com maior gosto pela arte, não é? Só com a formação prática é que se pode fazer isso? As coisas vão acabar por se tornar mais simples. Claro. Eu costumo dizer isso, não é uma coisa fácil de se dizer, mas é assim, a arte contemporânea em linhas atuais é a prova disso, quer dizer, por uma questão das pessoas não terem prática do saber fazer, faz com que eles depois tenham dificuldade em transformar as próprias obras que idealizam. Voltando à conversa aqui com o José Carlos, este tipo de trabalho que você faz também por encomenda? Normalmente é por encomenda, não é? Normalmente sim. Eu tenho desafios. Portanto, algumas vezes sou procurado por presidentes de junta e diz: nós queremos inaugurar uma escultura para tal sítio em homenagem a. E eu idealizo a peça, apresento o projeto e eles aprovam ou não aprovam. Mas a peça que é construída, digamos, só para dar um exemplo, daqui a meio ano tem um evento qualquer e tem que ter essa peça pronta. Consegue fazer isso? É o meu problema depois, é as datas, que Exatamente. É o que me depois obriga a andar muito apertado com as datas. O Zé Carlos tem andado um pouco pelo país, também em exposições. Sim, eu ainda acabei o ano passado, trabalhei todo para o Alentejo, para o Crato, aquela lindíssima vila. Tivemos lá num grande projeto que é uma obra pública patrocinada pela Câmara Municipal, embora fosse uma empresa particular que a construiu. E eu andei 365 dias aflito em fazer 3 grandes obras lá para aquele espaço. Portanto, é sempre desafios uns atrás dos outros. Que tipo de obras é que... É assim, eu até pela pergunta que me fez há um bocadito, eu sei que sou muito conotado com a arte sacra. Certo. E eu também tenho uma razão para isso, porque a arte sacra, quer não, a maioria dos clientes que me procuram para a arte sacra procuram esculturas com que as pessoas se identifiquem com elas. E há uma certa dificuldade no geral. Algumas, quando são mais contemporâneas, as pessoas não se identificam e normalmente os párocos ou as pessoas que as encomendam têm problemas. E aí eu sou muito procurado realmente para isso, porque eu faço ou as feições, ou o rosto, ou o sorriso, qualquer coisa que as pessoas veem dessas peças que eu faço, que gostam e adoram. E é com uma certa facilidade. Eu, se quisesse fazer só disso, só fazia só disso. Eu é que infelizmente não tenho tempo e tenho rejeitado muitos trabalhos desse género. Acredito, e também com as novas tecnologias vai também progredindo no seu trabalho em relação à rapidez. Penso que também ajuda muito, não? É assim, as novas tecnologias. Eu ainda ontem fui visitado por uma arquiteta lisboeta que realmente fala das novas tecnologias e falava das máquinas mais modernas para fazer esculturas. O problema acontece que assim, eu sou procurado para fazer originais e os originais não dá muita rentabilidade para essas mesmas máquinas e as trabalhar. O que é que acontece? O protótipo, em termos de, como é que é de explicar, para eles poderem colocar uma máquina daquelas a fazer, fica demasiado cara fazer o programa e para fazer uma escultura só. É a mesma coisa como vamos fazer uma homenagem a fulano de tal, é só um rosto, é só uma pessoa, então o valor que iriam ter que pagar pelo programa não vale só para fazer um rosto. E daí eles procuram-me a mim. Portanto, eu não utilizo muito as tecnologias modernas, a não ser
uma simples fotografia que ponho ao meu lado, que realmente é tirado com as tecnologias modernas. Neste momento está a fazer algum trabalho específico ou não? E neste momento estou a fazer uma belíssima peça para a regada. É uma imagem de São Pedro que vai ser inaugurada agora no dia 29. 29, exatamente. Dia 29. Estou a toda a velocidade. Já estou a imaginar. Tentar. É uma peça de umas dimensões bastante grandes. É uma peça muito. Ela já está quase no final, por isso eu já posso falar. E as próprias pessoas envolvidas no projeto estão encantadas com o projeto e é a peça que eu estou em mãos. Sei que logo em seguida vou fazer um rosto de uma pessoa que já é uma encomenda antes do Covid, portanto está a ver o atraso que eu ando. Pelo menos 2 anos e meio à volta disso, não é? E é uma peça para ser inaugurada também em agosto, portanto eu tenho que andar um pouco, porque é um busto de uma senhora. Há pouco disse que esteve no Crato, esteve também presente na Quinta Bienal Internacional da Arte de Gaia, não foi? Essa peça que eu fui convidado para fazer parte da Bienal de Gaia, no polo aqui de Passos de Ferreira. Não deixo de dizer que fico triste, porque eu acho que os artistas deviam ser nos polos dos outros concelhos aqui no nosso Passos de Ferreira. Devia haver uma troca. Mas pronto, é sempre agradável ser convidado e estar a expor aqui. É uma peça contemporânea, é uma peça em granito. É uma peça em granito e metal. É uma peça muito gira, é uma crítica à sociedade, um grande desafio do curador da Bienal de Gaia, porque fez o desafio aos artistas de apresentarem esculturas que sejam interventivas à sociedade. Eu acho que tem ali uma e bem. Voltando agora um bocadinho ao seu espaço onde trabalho diariamente, está lá de segunda a sexta-feira, não é? Depende. Eu trabalho nem que seja ao domingo, não é por aí. Eu sou das coisas melhores e eu tenho dito, já o disse até em entrevistas, que eu não trabalho. Eu passo o dia a fazer coisas que gosto. Então isso é bom. Eu nunca trabalhei na minha vida. Eu a dizer isto até parece que não é fácil. O trabalho é duro, e o trabalho, isto é, o que eu faço é bastante duro, mas eu só me apercebo que estou cansado quando chego a casa. E normalmente eu trabalho sempre em média 7, 8 horas por dia. Não sou muito pessoa a trabalhar horas extras, não é por aí. Só que por vezes dou por mim num bom almoço com os amigos e vou trabalhar só às 3 da tarde, depois trabalho até às 8. Quer dizer, eu tenho um horário livre que eu acho que era assim que as pessoas todas deviam estar. E por falar em horário, naturalmente pode ser no seu espaço, tem lá sempre visitas, com certeza, pelo menos excursões para visitar o seu trabalho, ou a maneira como trabalho. Eu tenho bastantes visitas, mas algumas vezes eu devia estar mais preparado para o fazer mais vezes. Eu já fui desafiado aqui pela Profi Sousa, salvo erro, a Pro Sénior, que era para receber pessoas que vêm cá visitar o Conselho e tinham todo o gosto. Eu infelizmente não pude aceitar esse desafio, mas um dia sei que vou fazer e vou adorar receber os nossos séniores do país no meu ateliê. É só uma questão de eu me organizar, porque atualmente o meu ateliê não é aconselhável a ninguém visitar, porque aquilo é uma beira funda mesmo. Certo, mas de qualquer das formas, e para aquelas pessoas que nos estão a ouvir neste momento, devem estar a perguntar, as visitar o espaço podem ser feitas naturalmente, não é? Sim, pode perfeitamente. Podem ser feitas. E de que forma? De que forma é que podem ser feitas? É uma coisa muito simples. Simplesmente ir ao Google e pesquisar escultor J. Carlos, tudo apegado. E o Google leva-o até lá. Certo, mas de qualquer das formas tem que dizer assim, em tal dia podem visitar-nos. Sim, é uma questão de entrar em contato comigo, por lá aparece contacto direto, os meus contactos, aparece lá tudo. Muito bem, e claro que está nas redes sociais, não é? Facebook. E aparece, tenho o site, tenho várias maneiras de chegar até mim. É uma questão de procurar mesmo o escultor J. Carlos. Para aquelas pessoas que não sabem, fica na rua Alto dos Grilos, penso que não me enganei. Friamunde, pronto. Eu sou de Carvalhosa, não é? Mas eu quando digo Friamunde é que pouca gente imagina realmente o ateliê de José Carlos é Friamunde, mas é em Friamunde. É Passos Ferreira, não é? É em Friamunde.
Muito bem. Sr. José Carlos, portanto, o que é facto é que, como disse há pouco, faz isto com muito gosto. Se calhar deixa ficar aqui uma mensagem muito especial para os jovens que nos estão a ouvir, para que sigam a arte, que é esplêndida e tem muitas formas de saída, não é? Quando falamos não só de arte sacra, falamos de outro tipo de arte. É possível viver da arte, é possível viver daquilo que a gente gosta. Os jovens que gostarem da arte, que trabalhem porque vão encontrar oportunidades, porque o mercado, existe mercado para todo tipo de arte. É fácil se viver da arte, que é preciso trabalhar. Eu hoje posso dizer que desde os meus 15 anos até hoje vivi um pouco ligado à arte e graças a Deus. Só queria que todo mundo tivesse um pouco como eu, porque eu fome ainda por enquanto ainda não me faço. Portanto, e voltando aqui atrás, mas antes de terminarmos a arte em si, portanto, a arte da pedra, trabalhar a pedra, quando falamos em pedra, há vários tipos de pedra, não é? Sim, está muita pedra. Há muita pedra, não é? É assim, a pedra, há um mito que trabalhar a pedra é muito difícil, e é, mas eu gostava de passar a mensagem assim, a madeira é mais difícil. Há coisas que só conhecendo o material, só quem está ali de volta do material é que entende como é que é possível transformar, não é? É óbvio que eu chego junto a uma pessoa que não percebe nada de pedra e diz faz-me um furo numa pedra, para ela é uma dor de cabeça. E eu transformo um penedo, não é? Eu neste São Pedro ando há perto de 2 meses e tal a transformar 2 metros cúbicos de pedra, não é? E as pessoas chegam lá e dizem como é que é possível em 2 meses fazer uma peça destas, mas isso é possível, é uma questão de trabalho e conhecer os materiais, conhecer as ferramentas e trabalhar, que é isso que eu tenho pena que a juventude não tenha a oportunidade de conhecer esse trabalho, que é as ferramentas, a maneira como se transforma, a maneira como se faz, o poder dizer, saber fazer. Não é só saber, é fazer também. É o saber transformar. Exatamente. Exposições no estrangeiro tem feito algumas ou fez algumas, não? Já expus por 2 ou 3 ocasiões em Espanha. Só não o faço mais vezes porque não tenho peças. Normalmente todas as peças que vou fazendo vão sendo vendidas. As poucas peças que eu tenho em casa, tenho lá uma coleção muito gira que eu gostava de apresentá-la, que é as minhas galambas. São umas peças inspiradas numas pedras que eu trouxe de Monte Alegre. São peças ao qual faço parte, a que está na Bienal de Gaia, no polo aqui de Paços de Ferreira. É uma dessas peças inspiradas nos montes ali em Monte Alegre. As pedras daqueles montes são peças muito giras e peças interventivas à sociedade. É uma crítica talvez à sociedade. Muito bem, e nós estamos quase a terminar as nossas tradições. Quero desde já agradecer ao José Carlos, escultor, por estar aqui presente. Já há muito tempo que queríamos fazer este convite e surgiu agora a oportunidade, nunca é tarde, e penso que é bom também para que as pessoas mais jovens, principalmente as mais jovens, consigam prosseguir este trabalho magnífico que o José Carlos está a fazer. Quero agradecer e mais uma mensagem final que queira deixar ficar. Uma das coisas, agradeço imenso esta oportunidade que me traz aqui e queria deixar uma palavra aos jovens. Os jovens que acreditem no sonho e se acreditarem e se trabalhar, conseguem viver daquilo que acreditam e que algumas vezes que não decidem a vida só em ir em busca de uma profissão para ir em busca do dinheiro, porque isto não traz felicidade, que vai em busca do trabalho que gostem de fazer, que gostam de fazer. Se gostam, vá para aquilo. Não pensem em valores, não pensem em nada. Gostem, trabalhem e conseguem isso. Muito bem. Mais uma vez, muito obrigado, José Carlos, por estar aqui presente. Nós voltamos para a semana para mais umas nossas tradições. Foi um gosto estar consigo. A continuação de um bom fim de semana. Continuo com a Rádio Clube. Bom dia. Bom dia. As nossas tradições. Na Rádio Clube, ao sábado das 10 às 11 e ao domingo das 11 ao meio-dia. A região é Paços de Ferreira, é o Val de Sousa, é você, somos nós. As nossas tradições. Patrocínio.
Apaixone-se pelo mundo saboroso e refrescante do chá. O autêntico sabor e cremosidade de um chocolate quente. Experiências únicas que fidelizam os seus clientes. Iberian Cafés. Levamos até si o melhor café do mundo. Representamos a marca Tupinamba. Além de café para hotelaria, comercializamos também café em cápsulas para uso doméstico. Assistência técnica 24 horas por dia e entrega dos nossos produtos ao domicílio. Iberian Cafés. Rua de Rebolo, 202, Meixo Mil, Passos de Ferreira. Vamos ao encontro dos seus gostos. Passo Print. A melhor maneira de prever o seu futuro é criá-lo connosco. Temos vários serviços para si, desde tipografia, offset, serigrafia, estamparia, embalagem, sacos de papel, caixas e publicidade. Passo Print. Visite-nos. Estamos em Penamaior, Passos de Ferreira e em passoprint.pt. Passo Print. A sua marca gráfica.